hoje estamos aqui com o Frei Tiago de São José. É uma honra. Tudo bem, Frei? Seja bem-vindo, Maria. Frei Tiago. Sua bênção. Salve Maria. Sua bênção. Deus abençoe. Salve Maria. Obrigado. Obrigado aí pela sua presença, Frei. Então, Frei, para começar aqui o nosso papo, o nosso podcast, o senhor poderia dar aí uma introdução aí da sua história, da sua biografia? Como é que o senhor chegou hoje nessa posição, né? Se tornou sedevacantista? Como é que foi o início aí da sua jornada até os dias atuais? Muito bem. Bom, para resumir um pouco a conversa, né? Nós já estamos aí nessa caminhada buscando a verdadeira igreja e também buscando fazer a vontade de Deus nesses tempos difíceis que nós vivemos. Posso dizer que desde o ano de 1996, quando eu comecei a buscar a vida religiosa, e depois, estudando muitas coisas e tudo, a gente foi aos poucos chegando à conclusão de que havia um problema ali na igreja, que estávamos diante de uma situação difícil, mas até então a gente pensava que isso se resumia a uma parte da igreja, ou então a alguns membros da igreja que estavam ali infiltrados, fazendo uma pressão para que as coisas tornassem cada vez mais voltadas para o progressismo, para a teologia da libertação, ou para certas tendências que não correspondem totalmente à liturgia, ou então à doutrina do catolicismo. Né? E então, justamente a partir do ano de 2013, quando ingressou ali esse que está agora ainda se apresentando ali como Papa, aí que a gente começou a ter um discernimento um pouco mais aprofundado da questão, porque nós fomos vendo algumas coisas que a gente não entendia, né? Principalmente até 2015, quando a gente tinha lá um bispo no Paraguai que foi removido por Francisco sem nenhuma explicação, sendo que ali nós tínhamos na diocese mais de 200 seminaristas, todos eles usavam a batina, e um seminário que procurava ensinar uma doutrina boa, né, naquilo que é possível, e assim, era uma diocese que buscava responder a esse movimento de resgate da missa tradicional e também das coisas essenciais que a gente considera assim mais importantes da Igreja Católica. Então, justamente o Francisco foi ali, tirou esse bispo, sem nenhuma explicação, e colocou um bispo, não tinha nada a ver, um sujeito alemão, ali numa diocese do Paraguai, mal sabia falar o espanhol, e foi assim que eu vim aqui para a França, no ano de 2017, e estou aqui até hoje, e justamente estando aqui na França, eu tive acesso a pessoas que me orientaram, a livros mais profundos sobre o tema da doutrina da igreja, da autoridade na igreja, etc. E aí a gente vai, então, adotando uma posição que seja mais realista e mais coerente, conforme aquilo que a gente observa claramente no que vem acontecendo aí no ambiente católico. Ô, Frei Tiago, agora dentro da posição sedevacantista, a gente sabe que tem muitas posições teológicas, né? Tem o sede-privacionista, que fala a questão do Papa material, tem a questão que eles chamam dos conclavistas, totalistas. O que o senhor diz sobre essas variedades de posições teológicas e qual a posição que o senhor adota atualmente, né? Então, desde que eu descobri a verdadeira doutrina do papado, porque é isso que as pessoas têm que entender. A gente não tem que simplesmente olhar para as aparências. Eu lembro que eu assisti um vídeo do padre Languerri, que é aquele que fundou o Instituto Bom Pastor, junto com o AB, aquele que morreu, Sim. O Lanier, né? Junto com o AB Lanier e o Languerri, os dois saíram da fraternidade e eles juntaram ali, fizeram um seminário e fundaram o Instituto Bom Pastor.
Inclusive, tem vários padres aí desse instituto aí no Brasil. Esse Instituto Bom Pastor tinha grande proximidade conosco. A gente até tinha colocado um irmão da nossa comunidade para estudar com eles aqui na França. Então, um padre do Instituto Bom Pastor, quando viu que eu estava mais para esse lado assim, de fraternidade, resistência e companhia, ele me enviou um vídeo. E o vídeo falava sobre a questão do sede vacantismo. Eu falei assim, mas estranho ele me enviar isso. Uhum. E o mais engraçado, ele dizia já, para algumas pessoas, falava assim, que pena, o Frei Tiago virou sede vacantista. Nossa. E ele me enviou esse vídeo. Eu falei, e eu respondi para ele, ó, você está enganado, eu não virei sede vacantista, nunca fui, nunca serei. Assim, até engraçado. E quando eu vi o vídeo do Padre Laguerre, aí eu me tornei. Aí eu realmente aderi ao sede vacantismo. Porque o argumento dele é tão inútil, tão idiota, eu falei assim, nossa, esse argumento me deu base para entender que realmente a sede de Pedro tem que estar vacante. Então ele acabou ajudando o senhor a chegar a essa conclusão, né? Com certeza. E o outro até teve uma certa intuição profética, porque ele disse assim, o Frei Tiago virou sede vacantista, então vou mandar esse vídeo aqui para ele. Aí ele mandou a catequese contra o sede vacantismo. Quando ele mandou a catequese contra o sede vacantismo, eu falei assim, gente, isso aqui é tudo que eu precisava. É a resposta que eu precisava para entender que realmente nós não temos um Papa válido. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, pouco importa o que as pessoas pensam hoje ou reconhecem hoje. O que importa são os critérios da igreja. Se os critérios da igreja dizem que ele não é Papa, não importa, daqui a 100, 200, 500 anos, não importa que dia, o dia que a igreja católica tiver voz para poder declarar alguma coisa, a igreja católica vai declarar oficialmente que ele não foi Papa. Agora, a igreja católica não tem voz hoje para declarar isso, porque a igreja católica não tem os seus instrumentos, não tem os seus prédios, seus descastérios, tudo isso foi tomado por eles. É isso que eu falei aqui. Então, bastaria organizar de novo toda a estrutura da igreja católica e nós teríamos no dia seguinte pessoas para nos ajudar a fazer uma boa declaração, documentos, decreto de excomunhão, tudo ficaria bem regularizado. Só que nós não temos hoje essa maneira de fazer isso. Mas se qualquer pessoa de boa vontade, de boa índole, e que não tenha nenhum interesse a não ser a verdade, ela estuda o problema, ela chega à conclusão clara e evidente que uma pessoa que não tem a fé, portanto está fora da igreja, ele não pode nem ser nem sequer católico. Quanto mais Papa. Eles falam que a gente não tem essa autoridade, mas a gente vai esperar a autoridade da nova igreja para declarar algo, né? Sendo que a igreja foi toda tomada, né? É muito complicado, realmente. Mas, ô Frei Tiago, e a declaração do Monsenhor Tuque? O que o senhor tem a dizer da declaração que ele fez que a sede está vacante? O Monsenhor Tuque fez essa declaração. Há quem não considera muito essa declaração que o bispo fez. E o que o senhor acha dessa declaração? Mas declarações privadas, mesmo que seja de um bispo, elas não têm esse valor canônico. Mas o que as pessoas precisam entender é que nós não precisamos de declarações canônicas num primeiro momento. Num primeiro momento, nós precisamos simplesmente da manifestação da nossa fé. A igreja se organiza assim. A igreja não é uma estrutura inabalável. A igreja é uma fé inabalável. A estrutura pode cair. A estrutura pode cair, pode desmoronar, mas a fé é inabalável. Se você manifesta a fé, e a manifestação da fé é justamente dizer assim, ó, a Igreja Católica ensina que um Papa é infalível. A Igreja Católica ensina que um homem que não tem a fé não pode ser Papa. A Igreja Católica ensina também que, mesmo que uma pessoa seja eleita e que ele seja reconhecido como Papa, e ele não ensina o catolicismo, é um sinal de que a eleição dele não valeu, que ele não tem o critério católico para ser um verdadeiro Papa. Então, uma vez que a Igreja Católica nos ensina isso, e que a realidade nos mostra que aquela pessoa que está ali, de fato, não tem a fé católica, isso é mais do que provado, não é uma questão de julgamento, uma questão de basta você saber o catecismo, para você perceber que ele não ensina o catecismo. Então é simples. Então, uma vez que acontece isso, aí agora a igreja só precisa da nossa manifestação de fé. Nós não precisamos ser bispo, nós não precisamos ser padre, nós não precisamos ser ninguém. Basta que a gente seja batizado, que a gente diga assim, ó, eu tenho a fé católica.
tendo a fé católica e conhecendo o que a igreja ensina, eu digo que eu sou obrigado a denunciar esse homem como um falso papa. Basta isso. E o que acontece, então? A partir daí, o dia que a igreja tem estrutura novo, ela tiver estrutura novamente, aí a igreja vai ter uma lei canônica e ela vai ter um instrumento para fazer declarações canônicas. Então, a partir daí que se forma a lei. A lei não vem primeiro. O que vem é a fé. Depois que você tem a fé, aí Deus, na sua providência, dispõe as coisas para que a igreja tenha estrutura canônica, estrutura física. Essa estrutura física faz a possibilidade de uma estrutura canônica, ou seja, de uma estrutura de legislação, de organização, de burocracia interna, e dê capacidade para esse secretariado exprimir canonicamente aquilo que a igreja ali tem como pensamento, como decisão, como consequência dos seus atos. Como seria essa libertação, no que o senhor acredita, né? Como seria uma forma de solucionar esse problema, então, que nós vivemos hoje? Será que seria alguém lá, igual o pessoal bota muita fé no cardeal Viganò? Será que seria uma voz que levantaria e poderia um dia, sei lá, ser eleito papa, não sei. Algumas pessoas botam muita fé, né? Alguns cardeais mais conservadores, né? Eles põem fé, mas eu acho difícil, porque essas pessoas, normalmente, mesmo Monsenhor Viganò, que é com certeza aquele que é mais lúcido, né, de todos esses que foram produto da igreja moderna, eles, mesmo assim, têm alguma contaminação no pensamento ou na formação que eles tiveram, que lhes impede de ver com clareza toda a realidade. Então, pode ser que aconteça de pessoas como ele chegarem nisso. Eu acho que é possível, não é impossível. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso venha de uma pessoa assim que, vamos dizer assim, já foi promovido pela igreja moderna. Entendeu? Ou seja, ele saiu ali, ele se tornou padre, se tornou bispo, se tornou uma grande autoridade. É claro que, de alguma forma, ele já foi vendido para se tornar uma grande autoridade. Entendeu? Então, assim, por milagre, tudo é possível, mas normalmente é muito difícil. Eu acho que a solução do problema da igreja vem justamente da conscientização das pessoas de maneira geral, que vão começar a fazer um movimento, e eles então vão formar outros, que por sua vez vão formar outros, e aí vai começar a ter um movimento onde as pessoas vão realmente ter um sacramento. Então, padre, o senhor, apesar de, né, estar tanto tempo na França, o senhor tem uma presença muito grande nas redes sociais, né? Principalmente no YouTube, né? O senhor tem muitos inscritos, né? Acho que chegou a quase 160 mil inscritos, né? Isso corrobora, né, o que o senhor acabou de falar, né? Apesar de não estar aqui presente, né, dando os sacramentos, mas o senhor tem uma abrangência, né, muito grande, né? Muitas pessoas ouvem o que o senhor diz, né? E por causa dessa exposição, o senhor acaba sendo também alvo de muitas críticas, né? Isso eu percebi também nas redes sociais, muitas pessoas o criticam. Até mesmo, igual a gente falou sobre a questão da solução do problema, né? As pessoas te acusam de ser conclavistas, aí eu deixo até o espaço para o senhor explicar sobre a questão do conclavismo, né? Que é um dever, né, do católico, mas ao mesmo tempo a gente pensa que é uma situação muito complicada, né? Eleger um papa, por tudo que já aconteceu, né? Vários exemplos que a gente teve. O que o senhor tem a dizer aí sobre essas questões aí? Então, esses que se dizem sede-vacantistas, e que a gente chama de sede-vacantistas eternos, porque parece que eles não querem ser católicos, eles querem manter a sede vacante, então eles chegam ao mesmo tipo de pensamento. Eles dizem assim, não, mas se eu for tentar eleger um papa, mas então, como que a gente vai ter certeza que é um papa válido? Porque, afinal de contas, a igreja está lá em Roma, né? Então, quer dizer, é a mesma incoerência. E eles chegam à conclusão que em Roma não tem um papa, e se eles chegam à conclusão que a sede está vacante, é óbvio, é evidente que a igreja pode ter um papa fora de Roma.
Ninguém disse, nem São Pedro disse que a igreja tinha que ter um papa em Roma. Roma é a sede normal da igreja. Mas São Pedro já teve o pontificado fora de Roma quando ele estava em Antioquia. E houve papas que nunca reinaram em Roma, nem sequer um dia da vida. Será que essas pessoas sabem que o Papa Clemente VI nunca pisou em Roma? Vocês, por exemplo, que estão me escutando, sabiam que o Papa Clemente VI nunca pisou em Roma? Não. E ele era um papa válido? Não. Também não sabia. Sabia não. Pois é, presidiu o Concílio de Viena, ele esteve a maior parte da sua vida como papa em Avignon. Então, quer dizer, existem papas válidos que nunca pisaram em Roma. Então, quer dizer que não é o fato da gente ter ou não ter os prédios de Roma que a gente está impossibilitado de ter um papa. Porque a igreja ensina, e se a gente for estudar os grandes doutores da eclesiologia, como São Roberto Bellarmino ou o cardeal Caetano, cuja festa nós celebramos no dia 7 agora, né, justamente ontem, o cardeal Caetano diz claramente, a igreja é uma sociedade perfeita. Significa que a igreja, não importa que ela tenha 1 milhão de pessoas ou que ela tenha meia dúzia de pessoas. Nós temos que crer que até o fim do mundo, isso é dogma do Concílio Vaticano I, nós temos que crer que até o fim do mundo a igreja terá papas e que a igreja terá hierarquia e que a igreja terá fiéis. A igreja não acaba, ela é indefectível. Sucessores perpétuos, né, como diz lá. Portanto, a igreja tem que ter sempre uma hierarquia válida, a igreja sempre tem que ter fiéis e a igreja sempre pode ter um papa. Hoje nós não temos um papa porque eles não querem. Não são os modernistas que não querem. Os modernistas já fizeram o papa falso deles. Isso aí deixa eles para lá. Quem não quer ter papa são os sede vacantistas, ou seja, as pessoas que têm a fé católica, que têm entendimento que Francisco não é papa, eles que não querem ter papa, porque são eles que deveriam fazer um papa. Não sou eu. Até me falaram que eu tinha a ver com o Palmar de Troia. Palmar de Troia é uma seita fundada com base de revelações particulares. Eu nunca estou falando de revelação particular, estou falando de coisas da doutrina. Essas pessoas é que são baseadas em revelação particular. O que eles estão dizendo, nós só vamos ter um papa quando Deus enviar um papa do céu. Porque isso está dizendo em tal revelação particular. Mas eu não tenho que me basear em revelação particular, eu tenho que me basear na doutrina da igreja. Se Deus mandar um papa do céu, Deus pode fazer o que ele quiser. Mas eu não sou obrigado a aceitar um papa que vem do céu, você concorda? Por quê? Porque eu tenho que entender que todos os papas da igreja católica foram eleitos na terra. Na terra. Então, se um papa vier do céu hoje, eu vou achar muito bonita a vinda dele. Mas eu vou dizer, para mim não é papa. Eu vou continuar dizendo, para mim não é papa, porque ele veio do céu. Como é que Deus envia um papa do céu? Ele não pode fazer isso. Deus já colocou uma pessoa na terra. Essa pessoa na terra é São Pedro. E depois de São Pedro, todos os papas são eleitos na terra, com a hierarquia que está na terra. Então hoje, se nós não temos cardeais válidos, que isso é uma coisa evidente, nós temos que eleger um papa com a hierarquia que está na terra. É uma coisa evidente. Uma coisa tão simples. Essa questão de eleição, ela é muito polêmica, né? Porque já tiveram várias eleições, já tentaram várias eleições de papas. A gente ficou sabendo que a pessoa que participou, né? Foi até o doutor Homero Joso que o senhor entrevistou, e ele participou de uma eleição. Aí ele contou pra gente que na época, quem eles tinham eleito, ele não queria se tornar público. Aí acabou que aquela eleição não teve frutos, né? E muitas outras não. O senhor não acredita que talvez a maneira como estão fazendo não é a maneira correta? Igual o Marcel falou, a gente sabe do dever de extinguir a vacância. Nos primeiros encontros de Volta Redonda, houve uma discussão muito em torno disso. E uma das sugestões que falaram era que primeiro os bispos teriam que se conhecer, né? Ter uma unidade para depois chegar a uma eleição. O que o senhor acha, né? Mas aí é onde eu estava falando agora anteriormente, que as pessoas têm que primeiro aprender a pensar. Quando as pessoas começam a questionar a nossa posição, dizendo que é muito difícil, eu nunca disse que é fácil. Mas eu digo que uma coisa é a doutrina, ou seja, o objetivo. Você tem que raciocinar assim, qual que é a doutrina? O que é o objetivo? O objetivo é isso? Pronto, não importa que seja difícil, Deus nos dá os meios, porque Deus não pede uma coisa impossível. Impossível não pode ser. Pode ser o mais difícil possível, mas não pode ser impossível, porque Deus não pode pedir uma coisa impossível.
Se Deus nos pede para ter um Papa, então não pode ser impossível, concorda? Agora, difícil, quase que impossível, tá bom. É quase impossível, mas então vamos trabalhar para que um dia se torne um pouco mais próximo do possível. Só isso. Se eu trabalhar 50 anos, depois eu morrer e falar assim, nossa, que bom, antes parecia impossível, agora parece que vai ser mais próximo do possível. Pronto, tá bom. Entendeu? Então as pessoas não podem misturar, só a conclusão, ó, a pessoa não pode misturar o subjetivo com o objetivo. É raciocínio protestante. Raciocínio protestante. É a mesma coisa que dizer assim, mas teve papas na Idade Média e foram muito ruins e que tiveram filhos e que não sei o quê. Eu falei assim, mas como? Você sabe se é verdade? Mas mesmo que tenha sido verdade, isso é uma coisa subjetiva, isso não me interessa. A vida pessoal dele pouco me importa. Então a gente não pode misturar coisas subjetivas. A igreja não vive de nada subjetivo. A igreja vive de coisas objetivas. Pouco me importa a vida pessoal, pouco me importa se é fácil ou difícil, pouco me importa se esses bispos querem se matar ou querem se amar, pouco me importa. O que importa é que a doutrina manda isso. Então eles, para fazer a vontade de Deus, têm que cumprirem a doutrina da igreja. A doutrina da igreja manda, quando a sede está vacante, fazer um papa. Porque é a única forma de você vencer os galicanos. Por quê? Porque esses galicanos todos falam assim, não, mas pelo menos tem ali alguém em Roma. Pelo menos é melhor ter alguém ruim do que não ter ninguém. Olha só o raciocínio. É loucura. Não é assim, não. A gente tem que ter um papa, porque mesmo que esse papa tenha uma dezena de seguidores, nós podemos dizer assim, ele é um papa válido. Você pode ver que ele ensina sempre a verdade, e isso garante a continuidade da Igreja Católica. É em torno dele que nós vamos fazer a unidade. Vocês podem seguir quem vocês quiserem, o Francisco, o Anticristo, pouco importa, o problema é de vocês. Nós que somos católicos, seguimos o Papa, e acabou. Essa é a vida da igreja, aí a vida da igreja continua, entendeu? Então o problema é esse, é que as pessoas estão preocupadas se o Papa vai ser famoso, se ele vai ter uma coroa brilhante na cabeça, pouco me importa. O que importa é que ele seja homem e que seja cheio de católico. Se ele for homem, for católico, mesmo que ele mora num barraco de 4 paredes, com um tetinho de metal, e ele tenha 2 cabras no quintal para poder tirar leite, para ele poder sobreviver, ele é um papa verdadeiro. E a gente vai lá e ajuda um pouco para ele melhorar a situação dele. Só isso. Não precisa ser o supra-sumo, entendeu? Basta que ele seja católico, que Deus dá assistência para ele, e que ele seja eleito. Agora, aí vem o tema, eleição, né? Que aí Vossa Caridade fez essa pergunta, é muito importante. Essa pergunta realmente é fundamental. Não houve nenhuma eleição, até hoje, desde que João 23 entrou, que é já o primeiro impostor, nunca houve uma eleição que foi correta. Nenhuma foi correta. Eu posso falar uma por uma, você pode me dar todos os dados, nenhuma cumpriu os critérios para poder eleger um papa. Agora, esta do que o Momério Jôs participou, esta pelo menos teve critérios. Só que ele não entendeu que 2, 3 bispos não fazem representatividade. E graças a Deus que o que foi eleito não quis ser papa, falou, não, isso aí para mim não vai dar certo. Então, quer dizer, graças a Deus, porque eles tinham boa vontade, imagina se esse homem aceitasse ser papa, então quer dizer que ia ser uma coisa que não seria válida, uma coisa atrapalhada de qualquer jeito, com alguém que a gente ia confundir ali pensando que era papa e não era, entendeu? Então, eu mesmo não acreditaria que esse sujeito se tornasse papa, mesmo que ele tivesse boa vontade de dizer, não, agora eu sou papa e acabou. Querer não, ser não é público, assim, não. Né? Talvez... porque não é assim. Não basta você juntar 2, 3 bispos. O que eles têm que entender, e que isso é fundamental, e isso também os doutores da igreja, quando falam nisso, eles explicam muito bem. E a eleição tem que ser notória. Não só o Papa que vai ser eleito tem que ser notório, mas a eleição. Ou seja, todos os bispos no mundo inteiro, não importa que eles sejam modernistas, que eles sejam cismáticos, que eles sejam galicanos, que eles sejam sede-vacantistas, todos eles têm que saber que vai acontecer aquele evento e eles estão convidados, mesmo que eles sejam heréticos, mesmo que eles sejam inválidos, todos eles são convidados a participar. Por que eles são convidados? Vou explicar por quê. Porque se uma pessoa se apresenta como bispo, mesmo que ele seja inválido, ele se apresenta como bispo, ele tem alguém que reconhece ele como bispo. Ninguém é bispo só da própria casa. Então ele tem algum grupo de fiéis ali que o reconhece como bispo. E é isso que importa na eleição. Isso é que é interessante. A gente pensa que a eleição depende de validade, de jurisdição, não depende de nada disso.
Teve um que veio discutir comigo aqui na França, entendeu? Que as pessoas não estudam e querem discutir uma doutrina que eles não conhecem. Ele veio discutir assim, os bispos, mesmo os bispos sede-vacantistas, não têm jurisdição para eleger um papa. Eu falei para ele, meu amigo, não seja idiota. Para eleger um papa, você não precisa de jurisdição. O povo de Roma elegia um papa. Quem que é o povo de Roma? São grupos de batizados. Você sabia que um grupo de batizados já elegeu o papa? Basta que essas pessoas tenham representatividade e que a igreja reconheça, a igreja, o que sobra da igreja, reconheça que essas pessoas têm representatividade. Ou seja, que eles chegam ali e eles representam alguém. Entendeu? É só isso que precisa. Então, quer dizer que na medida que você convoca os bispos da eleger um papa, não significa que você vai fazer um critério para saber se eles são heréticos ou ortodoxos. Não significa que se você vai fazer um critério para saber se eles são válidos ou inválidos. Nada disso. Só precisa saber na porta de entrada lá, você é bispo? Tô. Por que você é bispo? Você se apresenta como bispo? Me apresento como bispo. Então tá bom. Mas por que você veio aqui? Eu vim aqui para eleger um papa, porque eu acredito que aquele que lá está em Roma não é papa e eu quero seguir o papa que a igreja vai eleger. Com essa profissão de fé, ele tem direito de estar ali para eleger um papa. Você entendeu? Por quê? Porque uma vez que a igreja perdeu todos os focos de representatividade, é isso que o cardeal Bellarmine explica, ou seja, perdendo os cardeais, perdendo o clero de Roma, perdendo o povo de Roma, perdendo os cônegos da Basílica de Latrão, todos esses focos de representatividade poderiam eleger um papa. Eles não estão presentes, são pessoas que se apresentam como bispo, ou seja, que guardam a hierarquia. Essas pessoas se apresentam ali com a mínima profissão de fé, dizendo, olha, eu estou aqui porque eu sou reconhecido como bispo e eu quero eleger um papa porque nós precisamos de papa e é o papa que é o chefe da igreja, é o vigário de Cristo. Com essa mínima profissão, ele tem ali o direito de votar na eleição de um papa. E aí, com a mínima representatividade da igreja no mundo inteiro, só isso que é importante também para entender, a mínima representatividade da igreja com o mundo inteiro ali representando, ali presente, aí o Papa que é eleito é válido. E aí depois que ele é eleito que a gente vai preocupar de fazer ele ser sagrado bispo validamente e de fazer ele também ser coroado Papa com a representação que nós temos na igreja atual. Frei, levando em conta essa questão da notoriedade, né, que o senhor falou, que deve haver, né? O sede-vacantismo, ele tem crescido bastante nos últimos tempos aí, né? Há uns anos atrás, no Brasil, praticamente não tinha ninguém, era só Dr. Homero Joas, né? E hoje, por exemplo, no Brasil, é um exemplo, né, que temos bastante agora pessoas se tornando sede-vacantistas, né? Pessoas que... Francisco tem ajudado muito nessa missão, porque as heresias dele são cada vez mais óbvias, né? E qualquer católico aí que saiba, não precisa nem saber de doutrina, né? Sabe que ele é um sujeito que não é católico, né? E isso resulta no crescimento do sede-vacantismo. Será que, para a gente chegar numa situação onde possibilite esse conclave, o sede-vacantismo teria que crescer bastante? Por exemplo, vários católicos, milhões, se tornarem sede-vacantistas, né? Pessoas do mundo inteiro, aí sim, termos esse ambiente. Exatamente. Para o senhor Você falou nisso? assim. Precisa crescer. Por quê? Porque você precisa ter uma força, uma representação. Senão a igreja fica uma coisa ridícula, fica uma coisa assim, é um grupinho de doidos que eles elegeram um papa lá não sei aonde. Não pode ser assim. Tem que ser uma coisa que realmente faça uma pressão. As pessoas falam assim, é um grupo pequeno, mas eles têm uma coerência e eles têm uma força. Entendeu? Então quer dizer que quando Deus permite que Francisco chegue nesses extremos, é justamente porque a coisa vai amadurecendo, entendeu? Então, por exemplo, isso seria muito difícil de se concretizar na época de João Paulo II. Sim. Então, a iniciativa do professor Homero Joas e de outros que tiveram ali nessa época foi muito, muito bonita, foi muito santa, foi muito inflamada desse amor pela igreja. Eu admiro muito isso. Mas, sem dúvida, que eles não tinham essa bagagem, essa força para poder entrar ali, batendo de frente ali com tudo que precisava. Então, nós agora, hoje, já vamos vendo uma coisa mais amadurecida. Portanto, a gente tem que trabalhar não só para o crescimento do sede-vacantismo enquanto doutrina católica que nos ensina que um papa herético não existe, quer dizer que a pessoa que está ali defendendo falsas doutrinas,
não é papa e pronto, acabou. Então, uma vez que aumenta o número de pessoas que entendem isso, fortalece muito a igreja. Mas eles também têm que chegar à conclusão que não existe sede-vacantismo eterno. Sede-vacantismo eterno é heresia. Sede-vacantismo eterno é complô contra a igreja. Exatamente. A igreja não vive sem papa. A igreja não vive sem papa. A igreja católica é feita do papa. Então, quer dizer, tudo que eu fizer na vida, se a igreja não tiver um papa até a minha morte, eu corro o risco de tudo que eu fizer é perdido. É perdido. Por quê? Porque tudo cai no esquecimento, tudo se perde. Agora, se eu tiver um papa que venha junto, aí a gente não perde nada, porque ele recolhe tudo com ele. Fala assim, não, a igreja está recebendo aqui, ó, o trabalho do Frei Tiago, está recebendo a ordem do Carmelo, está recebendo tudo que ele tem feito aqui, está dando jurisdição para ele e para o sucessório dele. Acabou. Aí ninguém tira nunca mais. Você percebe? Tudo vem pelo Papa. Isso que as pessoas não entendem. Agora, quem são os opositores do que eles chamam de conclavismo? Porque, na verdade, conclavismo não existe. O que existe é catolicismo. Então, sede-vacantismo sem Papa é cisma e heresia. Quem são os opositores do verdadeiro catolicismo e não só declara a sede vacante, mas também trabalha para ter um Papa? Quem são os opositores? São os sede-vacantistas perpétuos. Quem são os sede-vacantistas perpétuos? Todos aqueles que vêm da linha de Econe. Por quê? Porque o falso catolicismo de Monsenhor Lefebvre gerou diversas sortes, diversas espécies de galicano. E a espécie de galicano mais sutil e mais perigosa é aquela do Padre Secada. O Padre Secada é o mestre de todos os sede-vacantistas que vieram de Econe. E o Padre Secada ensina uma doutrina falsa sobre essa questão da questão da Santa Sé, como que ela vai ser preenchida novamente. Porque ele mesmo reconhece que a solução correta é a eleição de um Papa, mas ele mesmo diz que não pode ser assim. Por que ele diz que não pode ser assim? Porque ele é galicano. Ele tem ainda uma influência dessa doutrina falsa de Monsenhor Lefebvre e não consegue enxergar um Papa e você não tem uma estrutura. Então, por isso que Monsenhor Lefebvre, de forma invertida, é por isso que Monsenhor Lefebvre jamais se declarou sede-vacantista. Por quê? Porque ele falou assim, não, mas a estrutura está lá, Roma está lá, os prédios estão lá. Então, quer dizer, a pessoa que é apegada à estrutura. E assim são os galicanos. Os galicanos são aqueles que nunca quiseram ser como os anglicanos, ou seja, romper totalmente com o Papa. Por quê? Porque eles falam assim, não, a gente não obedece, mas a gente reconhece que aquela estrutura ali dá um poder para ele e a gente tem que, de certa forma, ter uma consideração com ele. Entendeu? Então, aí, quais são os níveis de galicanismo? Primeiro nível de galicanismo é esses do Bom Pastor e São Pedro e companhia. E, não, já que ele está lá em Roma, ele pode falar as piores heresias. Nós estamos unidos a ele, regularizar tudo certinho. Segundo nível de galicanismo, Fraternidade São Pio X. Não, a gente não está mais tão regularizado, mas a gente tem uma consideração enorme com ele. Tá bom. Aí outro vem o terceiro nível de galicanismo, a resistência. Não, a gente tem consideração, não. A gente sabe que ele é Papa, mas ele que fique lá e nós aqui. Tá bom. É um galicanismo num nível mais exacerbado. Depois, você cura o galicanismo, de certa forma, mas você continua pegado à estrutura, que é o sede privacionista, é o que vocês falaram aí. É o pessoal que segue a tese. A tese nasceu de quem? Dom Gerard de Laurier, que é quem? Sim, é professor de Econe. Professor de Econe. Então, quer dizer, ele deixa Econe porque fala, não, mas não é possível, nós temos que pelo menos dizer que a gente não está em comunhão com ele. Mas como que a gente vai declarar que a gente não está em comunhão com ele? Dizendo que ele não é Papa formal, mas ele é Papa material, porque tem a estrutura. É sempre em torno da estrutura, você percebe? E aí, no último grau, é o grau mais leve do galicanismo, mas acaba sendo mais perigoso, é aqueles que chamam sede-vacantistas totalistas, que na verdade são sede-vacantistas eternos. Todos eles apegados a Econe e discípulos do Padre Secado. O que eles ensinam? Não é Papa, não é a verdadeira igreja, não tem nada a ver, mas tem a estrutura lá. Então nós aqui não vamos fazer o papel ridículo de eleger um Papa fora dessa estrutura. Por isso, nós aguardamos um Papa que vem do céu. Tá vendo? Então quer dizer que vai baixar no espaçonave, entendeu? Vai descer assim, ó, uma espaçonave maravilhosa, vai vir, vai pousar na Terra,
vai abrir uma portinha e vai descer o Papa com a comitiva, já com os cardeais prontos, você tá entendendo? Como é que vai descer? Sim. Vai vir os cardeais, tudo baixando assim da nave, todo mundo beijando a mão dele, tirando foto. Olha que lindo. Essa é a historinha. Mas, ô Frei, o senhor tocou na questão dos totalistas, igual a gente fala aqui, né? A gente não leva para o lado sede privacionista, a gente leva para o lado totalista, mas a gente também não exclui o dever de extinguir a vacância. O problema que nós vemos não pode ser totalista, é a maneira, como o senhor falou, é a maneira como estão fazendo isso, né? Não, mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com doutrina. É como eu estou te dizendo. Separa o subjetivo do objetivo. Você não é obrigado a aceitar qualquer conclave de qualquer jeito. Entendeu? Ser conclavista, ou seja, ser católico, não significa que qualquer um vai reunir numa esquina 3 ou 4 bispos e fazer um papa e vai te obrigar a dizer que ele é papa. Não, não é assim. Você tem que ter um critério. E a igreja que dá os critérios, não sou eu nem qualquer um. É a igreja que dá os critérios. Se a igreja dá os critérios e a pessoa faz os critérios, é válido. Aí que está o problema. Então ninguém pode ser sede vacantista totalista, porque sede vacantista totalista significa sede vacantista eterno e se fecha para a possibilidade de eleição de um papa, e isso é cisma e heresia. Entendeu? Isso é seguir o padre secado, seguir Monsenhor Lefebvre, seguir o galicanismo num grau mais leve possível, mas sempre impugnando o vigário de Cristo. Porque o galicanismo, na verdade, é isso. Ó. A gente tem alguma ligação com ele, mas a gente não segue, entendeu? Então, quando os tais totalistas impedem a igreja de fazer um conclave, eles estão ajudando Francisco. Eles falam assim, não, a gente tem um vínculozinho com ele. Pelo menos o Francisco está lá, ele é alguma coisa, né? Porque não é possível, né? Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Pelo menos eu não vou eleger um outro papa para poder deixar ele continuar lá, se apresentando pelo menos como papa. Deixa ele, coitado. Entendeu? Deixa ele se apresentar como papa. Entendeu? Isso está errado. Ele não pode se apresentar como papa, ele está ilegítimo. Então a igreja tem obrigação. Todos os padres têm obrigação de trabalhar para isso. Todos os leigos têm obrigação de somente apoiar os padres e os bispos que estão nessa mesma direção. E todos os bispos só são verdadeiros bispos católicos se eles têm consciência que eles não têm jurisdição nenhuma enquanto eles não trabalham para a eleição de um papa. Hoje a situação é muito difícil mesmo, né, Frei? Eu vejo que muitos dos desentendimentos que tem dentro do próprio sede vacantismo, a posição, é função do que a gente vive, né? Não temos papa, feriu o pastor e as ovelhas se dispersam e as pessoas tentando resolver da sua forma. É um navio sem capitão. Não, eu quero virar para cá, eu quero virar para lá, né? A questão do papa herético, há quem acredita que o papa ele perde o cargo, né? Um dos posicionamentos também. Já outros acreditam que o papa não pode errar de modo algum. No caso da infalibilidade. Da infalibilidade papal, aí tem um entendimento ali do dogma, né? De que ele não pode falhar nem sentado aqui com a gente, conversando de forma privada. Qual é a posição? Exatamente. Na verdade, a gente também pode juntar as duas ideias simplesmente explicando assim, que um papa verdadeiro, ele nunca erra. Agora, alguém que a gente pensa que é papa, chega ali e começa a ensinar o erro. Então quer dizer que ali já começou a configurar o que a gente diria que é um papa herético. Percebendo? Mas na verdade não é que ele é um papa herético, é que ele nunca foi papa. E ele está ensinando a heresia porque ele já entrou ali de forma equívoca. Ou seja, já foi uma pessoa que foi eleita de forma ilegítima. Mas as duas coisas acabam desembocando na mesma conclusão. A conclusão é que a igreja não tem um papa válido na medida em que ele não é católico. Então, por exemplo, não é uma coisinha ou outra que a pessoa diz ali que a gente vai agora dizer, mas e quem que vai julgar? E como que vai dizer se ele errou? Se teve uma heresia, se não teve uma heresia? Não é bem isso. É uma coisa muito mais grave. Imagine o seguinte, João 23, em um momento ele chegou lá e disse assim, eu não acredito no dogma da transubstanciação. Ou então ele não chegou em nenhum momento e disse, olha, aquilo que disseram que Jesus é Deus é coisa do passado, não existe mais. Ele não disse isso. Então a gente não teve como dizer, ele é um papa herético, ou então ele cometeu uma heresia hoje. Não foi assim. Ele simplesmente chegou ali e falou assim, a igreja antes
ela excomungou e ela quis afastar as pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas. Agora a igreja vai abraçar, a igreja vai convidar, a igreja vai ser amiga. Então o que ele fez? Ele pregou uma heresia? Não. Mas o que ele fez? Ele destruiu um princípio. E por isso que eu insisto bastante nessa ideia do poder sapiencial, porque poder sapiencial é a construção da sabedoria e do entendimento de cada coisa. E dentro dessa construção do entendimento, da inteligência, a gente percebe o que é a lógica dos princípios, que é a base de tudo, e o que é a lógica dos dogmas da fé. Os dogmas da fé, eles estão baseados nos princípios. Então imagine o seguinte, ele não é herético porque heresia tirar o telhado, e ele não tirou nada do telhado. Mas ele destruiu os princípios. Então o que ele fez? Ele dinamitou a base da casa. Então, você acha que uma pessoa não destrói a casa dinamitando a base e não mexendo no telhado? Ele destrói, porque ele quebra a base, cai o telhado. Concorda? Uhum. Então isso que os papas do Vaticano II fazem. Eles são muito piores do que heréticos. Por quê? Porque um herético é aquele que questiona um dogma, um artigo da fé. Esses ainda têm intenção de ser católicos, só que ele não entendeu uma coisa, ou ele mudou uma coisa. Esses nem sequer isso. Eles vão lá na base. Eles nem sequer acreditam que a igreja tem essas mesmas bases. Então, quando bastava dizer que o João 23 queria uma igreja que deixasse de excomungar as pessoas, ele destruiu os princípios. Ele destruiu os princípios, ele não é papa. É simples. Por quê? Porque um dos princípios da igreja católica é a preservação da fé. E a preservação da fé só se dá quando você excomunga, ou seja, quando você tira para fora a pessoa que fala o erro. Você não tem como preservar. Imagine que você vai preservar os seus filhos dentro da sua casa. Como que você vai preservar os seus filhos dentro da sua casa se você tira todas as proteções? Então, por exemplo, você tem 5 filhas, adolescentes, belíssimas. E tem vários jovens em torno da sua casa querendo entrar na sua casa de noite para tomar conta das suas filhas. Para tomar posse das suas filhas e violar as suas filhas, certo? Uhum. Não é uma situação grave? Sim. Sim. Então o que você faz? Você tranca a porta, você tranca a janela, tranca o portão, você coloca um cachorro, você coloca uma arma do lado da sua cama, se for o caso. Concorda? Por quê? Porque você é responsável para proteger. Uhum. Você é responsável, é simples. Isso é princípio. É princípio. Uhum. Ah, não, mas eu não fiz nada de mal para as minhas filhas. Não fez, mas você foi contra os princípios. Por quê? Porque eles foram lá, tiraram as portas, tiraram a janela, tiraram os portões, mataram o próprio cachorro que vigiava. Não, ele foi lá e matou. Não, esse cachorro é bravo, vou matar porque ele pode morder alguém. Não, não quero isso. Eu sou bonzinho agora. Nada de cachorro mordendo ninguém. Matou o cachorro. E aí o que aconteceu? Entraram na sua casa de noite e violaram todas as suas filhas. Aí você diz, que pena, não fui eu, hein? Não tive culpa. Não tive culpa porque eu simplesmente quis ser amigo. Agora, o pessoal também não entende, o pessoal não colabora, entra na nossa casa, a gente dormindo, isso é falta de respeito. Não, não é falta de respeito. É burrice sua, porque você tinha proteção e não usou. Concorda? Então, quer dizer, o homem que se apresenta como papa e diz que a igreja não precisa mais de proteção, o que é essa pessoa? Imagina se ele é papa. Não tem nada de papa. Ele é um ladrão, ele é um assaltante, ele é um inimigo da igreja. Ele quer destruir tudo. E depois que as filhas estão violadas é que a gente vai correr atrás do prejuízo? Não. A gente vai ter que tirar ele lá e dizer, olha, sai daí, você está atrapalhando, você está destruindo a igreja. Entendeu? É uma coisa que é dita também que o Papa ele não pode levar os fiéis à perdição, né? Que é a infalibilidade negativa. O Papa ele não pode ensinar erros, né? E o que mais acontece hoje é o... Mas isso é outra coisa que vai contra os princípios. Que as pessoas não entendem. Eles vão lá no direito canônico, vão lá na lei, não sei da onde, e ficam discutindo isso. Eu nem preciso discutir nada disso. Eu falo de acordo com os princípios, meu amigo. E um Papa, ele ensina os piores erros, e ele é verdadeiro Papa, como Bergoglio, então a Igreja Católica é pior do que a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica é pior do que todas as igrejas protestantes, a Igreja Católica é a pior igreja da Terra. Sabe por quê? Porque além dela ter um chefe que ensina todas essas baboseiras, ela ainda diz que você tem que acreditar em tudo que ele ensina. Isso é a maior armadilha de todas. Então quer dizer que essa igreja é a pior. Eu não quero ela para os meus filhos, eu não quero ela para os meus amigos. Por quê? Porque eu falo assim, ó,
cuidado, porque se essa igreja é assim, e ela tem esse Papa na pessoa desse homem, então quer dizer que é certeza que nós vamos todos para o inferno se a gente seguir essa igreja. É como se estivesse levando as pessoas para o inferno, né? Condenando as pessoas para o inferno, realmente. Evidente. É evidente. Agora, vamos botar um assunto mais atual, que eu vi no seu canal, que o senhor tem acompanhado bastante. A Jornada Mundial da Juventude, né? Que é uma coisa totalmente, né? Parece mais um Woodstock. Parece... Tem nada a ver. Reúne aqueles jovens. Tem até um vídeo que viralizou, a gente ia até trazer, mas aí não deu Acabou tempo. que não colocou. Um padre DJ, né, tocando uma música eletrônica para acordar os jovens que estavam naquele no parque, né? Uma coisa totalmente modernista, né? Horrível, horrível. E o senhor tem acompanhado bastante, né? Sim, na verdade, a gente usa dessas ocasiões, né? Para mostrar a contradição dessa loucura que eles fazem hoje com a verdadeira Igreja Católica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. E quando eles fazem esses grandes eventos, é importante a gente analisar, porque ali se manifesta a falsa igreja do Vaticano II, que é mais ainda depois de Bergoglio, porque antes ainda existia uma certa tendência de disfarçar. Então, João Paulo II disfarçou, Bento XVI disfarçou o máximo que pôde. Agora, o Bergoglio não só não disfarça, como ele faz questão. Imagina que lá nessa loucura desse Woodstock que teve lá em Portugal aí, absurdo, Blasfemo e Nico, ele gritava para os jovens responderem, falou assim, responda cada um na sua língua. Todos. E ele fazia aquela coisa assim, todos. Isso aí foi o ponto mais alto da mensagem do pseudo-papa Francisco. Então, ele gritava, todos estão dentro da igreja. Essa é a igreja. Isso é a igreja de Cristo. Então, quer dizer, aquilo que o João 23 começou, e agora esse daí levando as últimas consequências. Então, a base do Vaticano II, não importa que tem 1.500 páginas, a gente não precisa ler nenhuma. A base deles é destruir o princípio fundamental, que a igreja exclui as pessoas. Isso é uma das frases também fundamentais, muito repetida pelo Homero Joas, que eu gostei também de ver ele frisar isso, né? Quando ele diz, separai-vos deles. Separai-vos dele. Ele cita ali a segunda carta aos Coríntios, quando diz, separai-vos deles. Então, desde os apóstolos, a igreja verdadeira, ela tem uma característica. Ela se separa de quem não quer Deus, de quem não quer a fé, de quem não quer a moral, de quem não quer fazer a vontade de Deus. Então, a igreja se separa. E se a pessoa ainda quer entrar ali, a igreja não só se separa, mas se a pessoa ainda quer ficar entrando ali, a igreja excomunga. Ela fala assim, como você ainda fica querendo entrar, quando a gente já saiu de perto, e você ainda fica querendo entrar na igreja e dizer que é católico, a gente está excomungando publicamente para todo mundo saber que você não é católico. Imagina? Isso é o catolicismo. E o Bergoglio diz exatamente o contrário. Fala, todos. Então a diferença fundamental é isso. É só isso. Basta isso para a pessoa entender. Se a pessoa quiser entender alguma coisa, não precisa procurar heresia, não precisa procurar livros grandes, nada. Basta procurar esse princípio. A Igreja Católica tem um princípio, desde os apóstolos. E Jesus fez também. Se não quer, se não faz questão, se não aceita, separai-vos dele. E se ele ainda vier atrás dizendo que é católico, excomunga, deixa bem claro que ele não é católico. Isso é um princípio que sempre funcionou. Sempre. Em todas as épocas, com todos os papas verdadeiros. Sempre. Até os antipapas fizeram isso. Entendi. Agora, essa gente não tem nada a ver com o catolicismo. Eles vão lá e falam, todos. A mensagem é isso. Por quê? Porque estão formando uma igreja universal. Uma igreja que não tem barreiras, como o Bergoglio sempre diz. Para com essa coisa de divisão, para com essa coisa de ideologias que dividem, que colocam muros, que colocam sistemas separados. Não, acabou isso. Todos estão dentro. Os blasfemadores, hipócritas, os infiéis, todos estão dentro. Isso é a frase dele. Entendi. Acabou, gente. Isso aí é muito simples. Ô, Frei, acreditei que o senhor já deve estar bastante cansado, porque já é tarde aí na França agora. E a gente vamos encerrar aqui agora nosso podcast e pedindo aí o senhor que dê uma última mensagem, uma última palavra aí para quem estiver acompanhando a gente aí nesse podcast. Sim.
Muito bom. Então, eu acho que vale a pena a gente ter essas iniciativas, assim, desses debates, porque, sobretudo, os verdadeiros jovens, porque essa jornada aí não é para jovens, essa jornada é para imbecis. É a jornada mundial dos imbecis. Não estou falando com jovens, estou falando com imbecis. Quem é imbecil, vem. Agora, quando a gente fala em jovem, a gente fala da pessoa que está querendo aprender, que está se desenvolvendo, que está buscando as coisas corretas, as coisas verdadeiras, as coisas santas. Isso é um jovem. Isso é uma pessoa que tem que ser valorizada, que a gente tem que promover. Concorda? Então a igreja sempre promoveu esse tipo de gente. Então, vocês são assim, vocês procurem sempre crescer. Entendeu? Então, para a gente crescer é simplesmente uma coisa simples. Fazer a vontade de Deus e ter a fé católica. Não tem que inventar moda. Não, eu tenho a vontade de Deus, procuro fazer a vontade de Deus na minha vida e procuro viver a fé católica. Agora, separe sempre, veja bem o que eu ensino. Separe bem o objetivo do subjetivo. Vamos supor que uma pessoa diga assim, eu não gosto do Frei Tiago. Pouco importa. Eu não estou buscando ser amado por ninguém, não estou buscando que as pessoas me deem dinheiro, não estou buscando fiéis, não estou buscando nada. Nada. Eu só estou querendo que a pessoa entenda que a doutrina católica diz isso, isso e isso. Então, se a Igreja Católica diz isso, isso e isso, por favor, vai atrás de saber isso e vai buscar a sua salvação, vai buscar o bem de Deus e a glória de Deus. Porque isso eu busco. Não é meu bem, nem a minha glória, mas eu busco a glória de Deus e a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que as pessoas saibam da verdade, que as pessoas entendam a verdade, que as pessoas configurem a sua vida com a verdade. E a partir daí, pronto, dá tudo certo. Agora vai falar assim, não, mas você defende um conclave impossível. Tudo bem, meu amigo, pode parecer impossível, mas a igreja é uma sociedade perfeita. Como sociedade perfeita, ela tem os meios para poder ter sempre um chefe. É só você entender, estuda a doutrina do cardeal Caetano, estuda a doutrina de São Belarmino, estuda a doutrina dos grandes doutores da eclesiologia, que você vai ver que nunca na história nós podemos dar uma desculpa dizendo hoje nós não temos como ter um papa. Tem como ter um papa hoje. Basta que essas pessoas resolvam trabalhar e se unirem para fazer uma representatividade mundial mínima, e com essa representatividade internacional mínima, a gente faz um papa. E uma vez que tiver um papa, tem a Igreja Católica ali funcionando pleno. Enquanto não tiver isso, cumpriu-se a profecia de La Salete. A igreja está eclipsada. Sim. Eu estou de acordo. Como perdeu a fé, a igreja está eclipsada, perfeitamente cumpriu-se a profecia de La Salete. Agora, a profecia de terceiro segredo de Fátima, que é aquela que diz que um papa vai subir, né, bispo vestido de branco, por quê? Porque as pessoas, de maneira geral, não reconhecem que ele é um papa, mas ele se apresenta como um bispo vestido de branco. Ele vai estar subindo uma montanha, sendo morto por muitas pessoas. Isso é como eu interpreto que vai ser esse combate final contra o anticristo. Ou seja, que nós, nesse meio tempo, vamos conseguir eleger um papa. Sim. Que vai ser reconhecido facilmente como bispo, mas dificilmente vai ser reconhecido como papa, pela maioria das pessoas. Mas ele vai ser Marte, entendeu? Ele vai ser Marte com muitas outras pessoas que vão estar com ele. Aí, depois desse grande holocausto, desse grande martírio, a igreja vai estar sofrida de novo, mas é ali que Deus vai dar a vitória para a igreja. Então, quer dizer que a gente tem que confiar até que chegue esse dia que nós consigamos trazer de novo essa plenitude do catolicismo na face da terra, e se nós pudermos colaborar com isso, com o nosso trabalho, com a nossa fé, com a nossa oração, então bendito seja Deus, né? Porque nós estamos aí para isso, para servir a Deus e para trabalhar para a glória de Deus. Todos os santos da Igreja Católica do passado estariam de acordo conosco. Isso eu posso garantir. Pelo menos eu tenho consciência tranquila. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu digo, o que eu ensino está de acordo com tudo aquilo que os papas, tudo aquilo que os santos que estão no céu, todos eles estão olhando lá de cima e estão dizendo, é isso mesmo, continua que nós estamos de acordo, é assim mesmo que tem que ser. Então pronto, é só ficar tranquilo. A gente não tem que fazer bonito para os homens que estão na terra. A igreja não precisa ter centenas de pessoas, a igreja pode ter meia dúzia de pessoas. A igreja pode ser pobre, a igreja pode ser fraca, a igreja pode ser perseguida, a igreja só não pode perder a fé. Quando as pessoas falam assim, mas as portas do inferno não vão prevalecer. Meu amigo, é claro que não vão prevalecer, porque nós não vamos perder a fé, só por isso. As portas do inferno prevalecer não significa que você não vai perder os bens ou as igrejas do Vaticano. Você acha que São Pedro usufruiu de alguma igreja no Vaticano? São Pedro foi, coitado, crucificado de cabeça para baixo no Vaticano. Ele não teve nem igreja,
nem sala de audiências com milhares de pessoas. São Pedro estava ali pobre, perseguido, defendendo a fé. E é assim a Igreja Católica. O verdadeiro rosto da Igreja Católica é esse. Todas essas outras coisas são secundárias. Portanto, prestemos bem atenção nisso. Nós não temos que buscar a glória. Nós temos que buscar a vontade de Deus, e a nossa recompensa é na vida eterna. E os nossos amigos são os santos que estão no céu, porque na terra, a maioria deles, mesmo esses que se dizem católicos, ou que se dizem sede-vacantistas, são nossos inimigos. Então não se confie neles, não. Vamos buscar a glória de Deus e a amizade dos santos que estão no céu. Eles é que vão nos ajudar a vencer a batalha. Interessante aí o que o senhor disse, eu nem tinha pensado nisso, na questão do segredo de Fátima, né, que as pessoas, né, a igreja falou que, né, a nova igreja falou que foi aquele atentado contra João Paulo II, sendo que você não vê que não tem nada a ver. Nada a ver. E eu não tinha pensado na questão de um papa, né, que realmente, se você tem um papa hoje que vai conseguir restaurar a Igreja Católica, ele com certeza não vai ser reconhecido pelo establishment, digamos assim, né? Não. Então talvez esse papa realmente sofreria essa perseguição a ponto de se tornar um mártir. Eu nem tinha pensado nisso, realmente. Talvez essa imagem, né, do papa subindo e sendo fuzilado ali seja realmente o papa que virá para restaurar a igreja. Eu nem tinha pensado nisso. Verdade. Mas obrigado mesmo, Frei, por disponibilizar o seu tempo aí, né? Igual o Marcel falou, o fuso horário, que é bem diferente. Obrigado mesmo, foi muito bom aí as explicações, né? Esperamos que o senhor nos dê mais entrevistas, né, no futuro, né? Porque é um assunto tão vasto, né? E a gente já está aqui há bastante tempo e a gente sabe que não está nem perto de esgotar os assuntos, né? Mas, assim, obrigado pelo seu tempo. Nós sabemos que o senhor deve ter um tempo bastante ocupado e volte aqui sempre, né? Vai ser sempre uma honra ter o senhor aqui, que a gente sabe que o senhor hoje é uma voz muito forte, né? Que atinge várias pessoas, né? No Brasil e no mundo aí, defendendo aí a fé católica. Muito obrigado mesmo, padre, o Frei Thiago. Eu agradeço também pela amizade e pela consideração, né, de propor para nós esse debate. E aquilo que eu digo, eu não tenho nenhuma pretensão de chegar e dizer, não, eu tenho a verdade, as pessoas têm que me seguir, etc. Não. Eu simplesmente tenho a intenção de ser católico, ou seja, de estar conforme a doutrina católica 100%. Se alguém tem uma doutrina diferente ou pensa alguma coisa diferente do que eu estou dizendo, então que ela venha debater conosco e mostre para nós onde que nós estamos errando. É isso que eu sempre digo, né? Olha, você erra nisso, você erra naquilo por causa disso, olha, tem um dogma tal, tem tal ensinamento de tal concílio ou de tal doutor da igreja. Eu desafio qualquer pessoa, seja ela dos que reconhecem Francisco como Papa, ou seja os sede-vacantistas eternos, sede-privacionistas, não importa quem. Venha qualquer pessoa dessa e discuta conosco e mostre os argumentos para a gente ver se isso aí é católico. Mas sempre separando o subjetivo do objetivo. Primeiro aprenda a pensar. Você aprendeu a pensar, separou o objetivo do subjetivo, e você tem os argumentos, então mostre para nós que o nosso interesse é ser católico. Se existe alguma coisa que nós estamos dizendo que não é conforme a Igreja Católica, então que a pessoa mostre, né? Aí a gente vai entender e vai se converter também. Porque foi isso que eu fiz até hoje. Eu não aprendi do nada, nem nasci sabendo, né? Eu fui aos poucos entendendo cada uma dessas coisas através desse estudo. Quando alguma pessoa me mostrou, olha, é assim que a igreja ensina, imediatamente eu me converti. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que aprender com a igreja, seguir a igreja e não se importar com o subjetivo, e não se importar com a perseguição, não se importar com as perdas, não se importar com as pessoas te considerarem ridículo, não importa. Então é assim que eu deixo essa mensagem aqui hoje, e que a gente seja firme e perseveremos no combate da verdadeira fé.